E nesse último dia do ano, a gente deseja muitas coisas, né? Faz planos, traça as metas, tudo isso é natural, mas é importante desenvolver também uma habilidade importante, a empatia. Você sabe o que isso significa? Olha, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Você costuma fazer isso? A psicóloga Jussielen Batista está aqui ao meu lado, vai conversar com a gente, vai nos ajudar a entender melhor esse assunto. Muito boa tarde. Boa tarde, Araceli. Boa tarde, pessoal. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Começa explicando para a gente, do ponto de vista psicológico, o que significa empatia, como é que funciona a empatia? Olha, Araceli, segundo, inclusive, um psicólogo humanista, Carl Rogers, ele fala que ser empático, na verdade, vai muito mais além do que se colocar no lugar do outro, do que sentir com o outro, mas é ver o mundo pelo olhar do outro, pela lente do outro, é sentir com o outro. Me dê exemplo, um primeiro exemplo para a gente entender como é que é isso na prática. Por exemplo, vamos dizer que você precise muito ir a um dentista. Mas você tem muito medo, tem muito pavor, mas você está precisando muito, Araceli. E a sua complicação está piorando cada vez mais, quanto mais você evita. Só que na sua última experiência com o dentista, foi muito traumático para você, foi muito problemático. Então é natural que você tenha esse medo de ir, retornar, mesmo precisando muito. Quando eu não sou empática com você, Araceli, eu vou dizer, Araceli, isso é besteira, frescura, você não é mais criança. Olha, quando fui no dentista, foi muito legal, eu gosto muito. Minha mãe trabalhava com dentista, eu ia me divertir, acompanhava tudo. Então, eu não estou sendo empática, porque eu não estou vendo este problema com o seu olhar, com as suas dificuldades, com os seus traumas, eu não estou vendo pela sua ótica, pela sua necessidade. E é isso que é ser empático, é eu entender que esse seu medo, que essa sua evitação tem muito a ver com a sua história de vida. E nada tem a ver com a minha forma de ser, entende? Com as minhas facilidades. Entendi. Então, a empatia tem a ver com menos julgamento? Com certeza. Para você ser uma pessoa empática, você precisa escutar e escutar sem julgamentos. E, infelizmente ou felizmente, hoje em dia a gente precisa muito de psicólogo por conta disso, porque é muito difícil a gente encontrar pessoas que ouçam sem ter aquela escuta com julgamentos, sem falta de compreensão. Porque, Araceli, uma das necessidades básicas do ser humano é de se sentir compreendido. Agora, uma pessoa empática, ela geralmente é mais sensível do que as outras pessoas? Sim, porque é o seguinte, na verdade, se a gente quiser, a forma como a gente enxerga o outro, a forma como a gente escuta o outro, se conecta com o outro, ela precisa mudar se a gente quiser tornar o mundo mais saudável, mais colaborativo, mais sustentável. Então, a empatia, ela é muito importante. Então, assim, inclusive, teoria da mente é uma característica que se parece muito com a empatia, mas é totalmente diferente. Porque quando você tem a capacidade de detectar o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, é uma capacidade. Já a empatia é você conseguir detectar isso, usa da teoria da mente e, em algum nível, você passa a vivenciar, sentir algo parecido do que o outro esteja sentindo. Então, te torna mais sensível à necessidade não somente sua, mas do outro. Inclusive, quando você pensa na maioria dos problemas do mundo, preconceitos, homofobia, guerras, qualquer tipo de problema do mundo, se a gente fosse mais empático com o outro, esses problemas possivelmente, talvez existissem, mas existiriam numa menor proporção. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, a empatia eu posso entender que ela é muito importante para os nossos relacionamentos, né? No trabalho, certeza. Marido e mulher, com os filhos. A empatia ela é importante porque ela torna as nossas relações mais sensíveis, mais profundas, mais saudáveis, mais reais, mais significativas. Então, é algo que todos nós precisamos desenvolver. Na verdade, a gente já nasce com essa capacidade. Por exemplo, as bases neuronais da empatia têm muito a ver com a imitação. Então,
A gente tem os neurônios espelhos, que, por exemplo, quando eu bocejo, você vê alguém bocejar, é natural você também bocejar. Um bebê, se você colocar na sala 2 bebês e um começar a chorar, o outro também vai começar a chorar. Então, esses neurônios espelhos fazem com que a gente imite, de alguma forma, alguma ação do outro, alguma emoção do outro. Então, a gente já nasce com essa capacidade de empatia. Porém, tem pessoas que, por algum transtorno, não têm essa capacidade, mas que podem ser desenvolvidas. Maravilha, isso é uma esperança. Agora, como me tornar uma pessoa mais empática? De repente, aí no curso da minha vida, me tornei uma pessoa mais insensível, indiferente. Como me tornar mais empática em 2020 para o resto da vida? Perfeito. Olha, uma das dicas, a primeira dica é escute de verdade. Não tenha, quando a pessoa estiver trazendo algum problema para você, não tenha essa rapidez em querer trazer algum retorno, em querer responder a pessoa rapidamente. Não, escute, pare e escute. Logo em seguida, não julgue. Não tenha uma linguagem julgativa, julgadora. Inclusive, em você ser mais empático, evitaria até muitos suicídios. Porque a pessoa vai se sentir compreendida de acordo com o problema e as dificuldades dela. Nossa, isso é muito forte. Use uma linguagem empática. O que é usar uma linguagem empática? Eu estar aqui conversando com você e eu estar próximo, manter uma postura próxima a você, manter um contato visual. Olho no olho. Olho no olho. Às vezes um toque. O que mais? É você duvidar mais de você. Não necessariamente a sua verdade seja a verdade. Não sou dona da razão, não é isso? Não, justamente. E é isso que a empatia traz pra gente. Disso de olhar menos o mundo por meio da nossa ótica. É olhar mais pela ótica também de outras pessoas, pela necessidade dos outros. E o último passo que procure ao se aproximar do outro, procure mais por semelhanças do que por diferenças. Maravilha. Isso evitaria muitos conflitos e ajudaria mais nas suas relações pessoais. Olhar mais o que as virtudes do que as fraquezas. A gente geralmente tende a olhar mais as fraquezas dos nossos esposos, né? As mulheres têm isso. Mas olhar mais as vitórias, né? E uma dica, nesse ano de 2020, eu quero ser mais empática, Juscelia, o que é que eu preciso fazer? Escolha um comportamento, não, a partir desse ano eu vou fazer isso para me tornar mais empática. Escolha um comportamento. Eu vou parar para conversar mais com a pessoa, perguntar como é que ela está se sentindo e ouvir mais do que falar. Eu vou mostrar para os meus filhos como é que ser uma pessoa mais empática. Olha, filho, está vendo aquela pessoa ali que está no sinal, vendendo bala, porque precisa de dinheiro para comer, está vendo, a gente tem tudo em casa. Como é que você se sentiria estando no lugar daquela pessoa? Um exercício importante. Para o dia a dia, inclusive porque hoje em dia é uma capacidade que está muito em falta, uma habilidade que está muito em falta, porque a gente está cada vez mais entrando em contato com os nossos aparelhos, com os nossos celulares e por aí vai, e cada vez menos com as pessoas, então Verdade. A gente não sabe lidar com o outro. Nosso papo foi maravilhoso, mas o tempo acabou. Muito obrigada. Por nada. Um ótimo 2020 e que sejamos mais empáticos nesse próximo ano. Isso aí, para todos nós.